Olá, sou o professor Rosiel e hoje irei fazer aqui a resolução de alguns exercícios sobre compactação do solo. Vamos aqui à nossa primeira questão. Trata-se do exercício 3 da lista 6, que fala o seguinte: a seguir é apresentado dois resultados de compactação de um estudo de jazida para a barragem Frecheirinha, aqui no Ceará. Admitindo que os ensaios foram realizados em mesmas condições, responda. Item A. Explique qual o motivo de haver a diferença entre os dois solos quanto aos valores máximos de umidade e de massa específica seca máxima. E por que o solo B apresenta uma curva de geometria batida em relação ao solo A. Então nós temos aqui o solo A, gente, que é um solo onde a curva de compactação, tem uma grande variação de massa específica seca em relação ao teor de umidade. Então você vê aqui uma certa diferença. E temos aqui o solo B, em que essa variação de massa específica, conforme ocorre o aumento de umidade, não é tão representativo, em termos de proporções, o solo A tem uma variação 3 vezes maior do que a do solo B. Bem, gente, isso pode ser explicado por o seguinte: nós sabemos aqui que solos mais pedregulhosos, mais granulares, eles tendem a ter uma massa específica bem maior, além de teores de umidade menores. E à medida que a granulometria desses materiais passam a serem menores, como por exemplo areia, silt e até mesmo argila, a massa específica tende a reduzir. Em contrapartida, a umidade tende aí a aumentar. Durante a nossa aula de compactação, eu até mostrei um exemplo de uma pedra de mão, que tem um volume aí qualquer. Então, essa pedra de mão, ela tem aí uma densidade muito elevada, que é uma densidade aí, de uma rocha, e tem um índice de vazios praticamente nulo, certo? Em contrapartida, se, por exemplo, eu pegar essa pedra de mão e desintegrá-la, formando aí no mesmo volume um material com partículas, por exemplo, de areia, que são partículas muito menores, espaços que antes eram ocupados por rocha, agora tem vazios. Então a densidade desse material tende a reduzir. E se para o mesmo volume eu continuar reduzindo o número de partículas e aumentando esses vazios, a densidade cada vez mais vai ser menor. Então, quanto maior o número de partículas, maior vai ser a porosidade. E se para um meio particulado nós aumentamos a porosidade, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos proporcionando ao solo uma maior capacidade de retenção hídrica. Então, é por isso que também ocorre um aumento de umidade. É por isso que solos finos tendem a ter elevados valores de umidade. Além do aumento de umidade, quanto maior o número de partículas, isso também vai interferir na massa específica do solo. Espaços ali que antes eram preenchidos por rocha, eles passam a ser agora ocupados por ar, por água. Então, são fluidos que têm densidade muito menor. Então, por isso que a densidade tende a reduzir para solos de granulometria mais fina. Então, voltando aqui ao nosso problema, o solo A ele tende a ser um material mais granular ou arenoso, certo? Pois ele tem uma densidade bem elevada, uma densidade de pico, uma densidade máxima. E se repararem bem, toda a curva de compactação se dá num pequeno intervalo de umidade entre 2% e 10%. Já para o solo B, nós vemos que esse solo tende a ser um solo mais fino, um solo mais argiloso. Por quê? Porque a faixa de umidade que o solo é apresentado na curva de compactação é bem ampla, de 12% a quase 30%. E a densidade também tende a ser bem menor. Em resumo, o que a gente pode realmente destacar é que o solo B ele é um solo bem mais fino do que o solo A. O item B ele pergunta o seguinte: por que o solo B apresenta uma curva geométrica batida em relação ao solo A? Bem, o solo B, vocês podem observar que a diferença entre o pico e as extremidades ele é bem menor do que quando comparamos aí ao solo A.
Isso, gente, se deve principalmente à granulometria desses materiais. O que acontece quando adicionamos água e compactamos? O aumento de umidade faz com que ocorra uma lubrificação nos contatos entre as partículas e isso resulta em uma estrutura mais compacta. Quando existe uma grande variação de densidade, gente, ou seja, quando você tem uma eficiência, né, dessa lubrificação em resultado de um grande aumento de massa específica, normalmente isso é características mais de solos com granulometria bem distribuída. Por quê? Porque o solo com granulometria mais bem distribuída, ela tem, ou seja, uma granulometria bem graduada, isso faz com que você tenha um solo com várias faixas de granulometria e numa densificação, as partículas tendem a ter um melhor entrosamento entre elas e por isso que você tem uma grande densificação para solos desse tipo. Então, em resumo, o solo A, nesse caso aqui, vai ser um solo mais bem graduado. Em relação ao solo B, vocês notem que não existe uma grande variação de massa específica conforme ocorre o aumento de umidade. Isso porque o solo B ele tende a ser um solo mais uniforme, ou seja, a maioria das partículas tendem a ter o mesmo tamanho. Então, por mais que você aumente o teor de umidade, por mais que você tente a lubrificar as partículas para que elas assumam uma estrutura, né, de um solo mais compacto, o solo chega no limite que não consegue se densificar mais. Você não tem um imbricamento tão eficiente. Então a gente pode resumir que o solo B ele tende a ser um solo mais uniforme. E não necessariamente precisam ser solos finos. Esse tipo de característica a gente também consegue observar em solos arenosos e até mesmo solos pedregulhosos. Exercício 4 da lista 6. Em uma amostra de solo argiloso, foi realizado um ensaio de compactação Proctor-normal para a determinação dos parâmetros de umidade ótima e massa específica seca máxima. Os resultados dos ensaios estão apresentados na tabela abaixo. Então aqui nós temos os resultados de 5 pontos de ensaios de compactação com diferentes teores de umidade. Aqui nós temos os resultados dos 5 teores de umidade para cada ponto, conforme vocês podem observar. E aqui nós temos os dados do ensaio, o volume do cilindro, a massa do cilindro, a densidade real dos grãos e o número de golpes realizados aí no ensaio. O item A desenhe a curva de compactação e determine a massa específica seca máxima e umidade ótima correspondente. Para o item B, represente também a curva de saturação e no item C, determine o grau de saturação para a umidade ótima da amostra. Vamos passar aqui para o Excel. Nós temos aqui todos os dados que foram fornecidos aí na questão. A primeira coisa que nós vamos resolver aqui, gente, e aqui vocês podem observar que a massa do cilindro é de 2.010 gramas, e isso vai me permitir calcular o peso da minha amostra, o peso úmido, que nada mais é do que o peso do cilindro mais a amostra, menos 2.010 gramas, que é o peso do cilindro. Vou copiar aqui essa célula e colar aqui para os 5 pontos que nós temos. De posse do peso da amostra úmida, e sabendo o volume do cilindro, que é de 997 centímetros cúbicos, nós podemos calcular agora a densidade úmida desse solo. Então, para isso, eu vou inserir uma linha aqui abaixo do peso da amostra. Vou copiar aqui essa célula. Vou colar. Vou trocar apenas aqui o nome seco por úmida. E agora vamos calcular a densidade, que é a massa úmida que nós determinamos, dividido pelo volume do cilindro. Então, esse aqui é igual a 2.041, dividido por 997. Está aí a densidade do primeiro ponto, 2,05. Vou copiar essa célula, a fórmula, e vou colar para todos os pontos. Próximo passo, gente, é determinar agora o teor de umidade de cada ponto. E aqui nós sabemos que a umidade é o peso da água dividido pelo peso das partículas.
Ou seja, vai ser o peso bruto úmido menos o peso bruto seco, dividido pelo peso bruto seco menos a tara. Então, nós vamos fazer aqui, ó, o peso bruto úmido menos o peso bruto seco vai dar o peso da água. Copio e colo para todos os pontos. Agora eu vou determinar o PS. Vai ser o peso bruto seco menos a tara. Seleciono essa célula, copio e colo para os demais pontos. A umidade vai ser a razão desses dois valores, do peso da água dividido pelo PS. Então, dividindo um pelo outro, vamos ter aqui o valor de umidade. Vou colocar aqui em percentual, com uma casa só decimal. Vou copiar essa célula e colar para os outros pontos. Então, gente, a massa específica seca, ela vai ser a massa específica úmida dividido por 1 mais umidade. Isto é uma relação básica que vimos aí de índices físicos. Então, voltando aqui ao nosso problema, a nossa massa específica seca vai ser a massa específica úmida dividido, abre parênteses, 1 mais a umidade que nós obtivemos. Aqui eu vou colocar duas casas decimais. Ok. Vou copiar e colar as demais células. Com esses dados, agora o próximo passo é nós gerarmos o gráfico de compactação. Então, vou selecionar aqui a massa específica seca e a umidade correspondente para cada ponto. Venho aqui em gráfico de dispersão. E aí, nós temos o nosso gráfico. Eu vou apenas fazer alguns ajustes. Vou deletar aqui o título. Vou ajustar aqui a faixa de umidade. Então, vou aqui em formatar eixo. O mínimo aqui eu vou colocar um valor próximo do primeiro ponto. Ok. Por este gráfico, gente, agora nós vamos apenas fazer alguns ajustes. Colocar aqui um título horizontal, um título vertical. No título horizontal eu vou colocar aqui a umidade. Então, vou só copiar. Colar aqui umidade. No título vertical, massa específica seca. Ok. Agora, para finalizarmos, nós vamos aqui determinar o ponto correspondente ao valor máximo do nosso ensaio de compactação. Então, vou traçar aqui uma vertical. Está mais ou menos aqui para o teor de umidade em torno de 9%. Vou colocar aqui apenas uma cor vermelha, tracejado. Pronto. E para a massa específica seca máxima, eu vou traçar aqui uma reta horizontal. Ok. Então, temos aqui, gente, a massa específica seca máxima próximo do valor de 2,09. Então, umidade ótima, 9%. E a massa específica seca máxima no valor aí de 2,09 gramas por centímetro cúbico. Próximo passo agora, determinar também a curva de saturação. Então, pessoal, nós sabemos que a saturação é o GS vezes a umidade dividido pelo índice de vazios. Para a saturação de 100%, o S vai ser igual a 1, igual ao GS vezes a umidade dividido pelo índice de vazios. Então, o nosso índice de vazios vai ser GS vezes umidade. Também sabemos outra relação de índices físicos, que o índice de vazios é o γS dividido pelo γD menos o 1. O índice de vazios, que acabamos de deduzir, que é GS vezes umidade, ele vai ser igual aqui ao γS, que nada mais que é GS vezes o γ da água, dividido pelo γD
menos 1. Então, gente, apenas reordenando aqui a nossa expressão, passei o 1 somando para o outro lado da nossa equação. E aí, nós podemos determinar o gama D igual aí a GS vezes o gama da água, dividido pelo GS vezes umidade, mais 1. Voltemos aqui para a nossa planilha de Excel. Eu vou criar aqui duas colunas. Vou criar aqui uma tabela. Na primeira coluna, eu vou colocar os valores do gama D. Então, vou apenas copiar aqui gama D. Na outra coluna, eu vou colocar umidade. E aí, gente, a curva de saturação, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular o gama D para cada intervalo de umidade. Então, eu vou pegar aqui o intervalo do nosso gráfico de 5% e vou variando de 1 em 1% aqui na nossa planilha. Eu vou aqui apenas copiar essa fórmula. Pronto. Então, estou variando aqui, gente, de 5% até 14%. Utilizando essa expressão que acabamos de deduzir, vamos calcular agora o gama D para cada umidade nessa saturação, certo? Então, vai ser igual aqui ao GS, que é 2,65, vezes o gama da água, que é 10. Isso dividido pelo GS, que é fornecido na questão, que é 2,65, vezes a umidade, que é essa célula bem aqui, mais 1. Então, nós temos aí o gama D correspondente para essa umidade de 5%. Vou apenas copiar aqui essa expressão e colar para os demais valores. Então, gente, é lógico que o nosso gráfico ele está em termos de massa específica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma nova coluna e vamos calcular, gente, a massa específica deste peso específico. Sabemos que a massa específica é o peso específico dividido pela gravidade. Então, eu vou colocar aqui o peso específico que a gente obteve e dividir por 10. Vou copiar e colar aqui para todos esses pontos, variando da umidade de 5% a 14%. Por fim, gente, basta inserir esses resultados no nosso gráfico. Então, eu vou clicar aqui no gráfico, com o botão direito, selecionar dados, vou adicionar, já temos uma série aqui, então vou adicionar uma nova série. O nome da série, gente, vou colocar aqui curva de saturação. Os valores do eixo X são valores de umidade. E os valores do eixo Y são os valores de massa específica. Pronto. Vou dar um OK. E pronto. Nós temos aqui a nossa curva de saturação gerada no nosso gráfico. Próximo item aqui. Determine o grau de saturação para a umidade ótima da amostra. Bem, nós sabemos aí que o índice de vazios é o gama S sobre o gama D menos o 1. Sabemos que o gama S é o GS vezes o gama da água, dividido pelo gama D, gente, que nós estamos avaliando aí justamente no ponto máximo, no ponto ótimo. Então, dividido pelo gama D máximo, menos 1. Então, o nosso índice de vazios vai ser o GS, que é dado na questão, que é 2,65, vezes o gama da água, que é 10, dividido pelo gama D máximo, gente. Nós temos aqui que a massa específica máxima é 2,09, então o gama D máximo vai ser a massa específica vezes a gravidade. Por isso que eu estou colocando aqui 20,9 kN por metro cúbico. Tudo isso menos 1. Então, o índice de vazios aqui, gente, fazendo o cálculo, dá 0,268. Bem, nós sabemos também que a saturação é o GS vezes a umidade dividido pelo índice de vazios. Bem, o GS é dado na questão, a umidade vai ser a umidade ótima
e o índice vazios é o que nós acabamos de calcular. Substituindo aí na expressão, nós temos aí 2,65 vezes 9% dividido por 0,268. Isso me dá uma saturação de 89%. Então, turma, com isso nós terminamos a nossa aula de exercício. A próxima aula, gente, a lista 7, eu vou estar tentando postar o mais rápido possível para tentar conseguir seguir o nosso cronograma. Caso vocês tenham alguma questão que queiram incluir nas próximas videoaulas, por favor, me mandem por e-mail para que eu possa estar abordando com vocês. Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.